Nesse vídeo eu vou te ensinar os 5 principais produtos notáveis. Vamos ver também uma analogia para a gente entender de maneira bem simples o que são os produtos notáveis. Então por isso, pessoal, é muito importante que você veja esse vídeo aqui até o final. Vamos lá. Olá pessoal do YouTube, meu nome é Jean Janton, sou professor de matemática e vamos ver aqui então, pessoal, o que são os produtos notáveis. Bom, para a gente entender aqui o que é produto notável, eu gosto de fazer a seguinte analogia. Pensa, pessoal, no produto notável como se ele fosse um arquivo de computador, tá? Como se eu fosse aqui uma pastinha. Acho que muitos de vocês tiveram a experiência já de baixar um arquivo da internet e esse arquivo ele vem compactado. Aí o que acontece? A gente tem que utilizar então um programinha, né, para descompactar esse arquivo e assim poder utilizar então esse arquivo, né? Vou fazer aqui uma pastinha que representa então, o arquivo descompactado aqui, tá? O produto notável, pessoal, ele funciona mais ou menos dessa mesma forma aqui, tá? Ele tem uma forma que eu gosto de chamar de compactada. Aí a gente utiliza então um processo matemático e a gente consegue então descompactar essa forma compactada, né? A gente consegue então expandir ela, tá bem? É isso que a gente vai fazer. Existem, pessoal, muitos produtos notáveis, tá? Inúmeros. Mas em especial existem 5 que caem mais, tá? Que são os mais comuns. E são eles que a gente vai ver nessa aula. Começando aqui do primeiro, que é o quadrado da soma de dois termos. Esse aqui é o nosso primeiro produto notável. E o que seria então o quadrado da soma de dois termos? É o seguinte, ó. É quando a gente tem assim, um termo, tá? Que eu vou chamar de A, mais um outro termo que eu vou chamar de B, ambos aqui, ó, elevados ao quadrado, tá? Então, o quadrado da soma de dois termos. Então, dois termos sendo somados e elevados ao quadrado. Esse é o nosso primeiro produto notável. Esse aqui, pessoal, é a nossa primeira regrinha, aqui, nosso primeiro padrãozinho, tá? Essa forma aqui, ó, é a forma compactada. E assim como o arquivo de computador, a gente consegue descompactar ela, tá? A gente consegue expandir essa forma aqui da forma que ela está aqui, tá? Para fazer isso, a gente faz o seguinte. A mais B ao quadrado é a mesma coisa que A mais B, que multiplica A mais B. Concorda? Então, A mais B vezes A mais B é a mesma coisa que A mais B ao quadrado. Agora aqui, ó, a gente consegue então utilizar a propriedade distributiva da multiplicação, ou seja, o chuveirinho aqui, né? Então, a gente multiplica aqui, ó, o A vezes o A e multiplica o A vezes o B, tá bem? Então, A vezes o A é A ao quadrado. E A vezes o B é A vezes o B, né? Então, fica aqui mais A vezes o B. Aí, mais. Agora, o B aqui, a gente consegue também multiplicar ele ó, pelo A e multiplicar ele pelo o B aqui, tá? Então, B vezes o A, pessoal, é a mesma coisa que A vezes o B, tá? Com a multiplicação, a ordem dos fatores não importa. Pode ser B vezes o A ou pode ser A vezes o B, tá? Eu vou deixar assim, ó, A vezes o B, para ficar igual esse daqui, tá? Para a gente poder ver que é a mesma coisa, tá bem? Então, B vezes o A é a mesma coisa que A vezes o B. E B vezes o B é B ao quadrado, então fica mais B ao quadrado. Agora, para finalizar, ó, para fazer o seguinte aqui, ó, A ao quadrado, continua, mais, né? Agora, AB mais AB é 2AB. Então, 2 vezes A vezes o B. Mais o B ao quadrado. E pronto, ó, a gente descompactou então, tá? Então, essa aqui é a forma então descompactada aqui do produto notável. E a forma que a gente tinha antes aqui era a forma compactada, tá bem? Aí o que acontece, pessoal? No produto notável, se você lembrar ó, que isso daqui, pessoal, é a mesma coisa que isso daqui, você não precisa ficar fazendo esse processo toda vez, tá? É só você lembrar ó, que A mais B elevado ao quadrado é a mesma coisa que A ao quadrado mais 2 vezes o A vezes o B mais B ao quadrado. Para ficar mais fácil de lembrar, eu gosto de pensar assim. Ó. Aqui a gente tem o primeiro termo e o segundo termo, não é? Então a forma descompactada dele vai ficar assim. Ó. O primeiro termo ao quadrado, que é o A, né? Então o primeiro termo ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, tá? O primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado, tá bem? Então essa é a forma descompactada, então, aqui do quadrado da soma de dois termos, beleza? E esse aqui, então, pessoal, foi o nosso primeiro produto notável, tá? Ok? Essa aqui, então, é a forma compactada, tá? Essa pastinha aqui, então, aqui, compactada. E aqui é a forma, então, descompactada dela, tá? Vamos ver aqui agora, pessoal, o nosso próximo produto notável. E, pessoal, antes de vermos aqui, então, o segundo produto notável, eu preciso de uma coisa muito importante. Preciso, pessoal, da sua inscrição. Porque esse canal aqui é sempre para agregar na sua vida, para trazer sempre conteúdos de qualidade e sempre de uma maneira fácil de você entender e aprender. Então, não perde tempo e já se inscreve aqui, tá bem, então? E vamos continuar aqui, então. Então, o segundo, pessoal, produto notável aqui é o quadrado da diferença de dois termos. E o que seria, né, o quadrado da diferença de dois termos? Seria o seguinte, ó. Seria aqui, então, um termo, que eu vou chamar de A,
Agora, menos um outro termo que eu vou chamar de b. Isso aqui, então, elevado ao quadrado, tá? Isso aqui, então, é o quadrado da diferença. Diferença quer dizer menos, tá? Então, da diferença entre dois termos. Então, o termo a menos o termo b elevado ao quadrado. Então, essa aqui, pessoal, é a nossa pasta, então, compactada, ok? E a gente tem que, então, descompactar ela, né? A gente consegue, então, descompactar ela utilizando o processo matemático, bem parecido com o anterior, na verdade, né? Então, a menos b elevado ao quadrado, pessoal, é a mesma coisa que a menos b que multiplica a menos b. Né? A menos b vezes a menos b é a menos b elevado ao quadrado. Agora, de novo, a gente consegue então utilizar aqui a propriedade distributiva da multiplicação, né, que é o chuveirinho, e fazer a vezes o a, e fazer o a vezes o b. A vezes o a é a ao quadrado. A vezes menos b, pessoal, o a é positivo, o b é negativo, mais com menos fica menos. Né? Então, a vezes menos b fica menos a vezes o b. Tá bem? Agora vamos ver. O b é a mesma coisa, né? O menos b. Ele multiplica o a e ele multiplica o menos b, né? Segurando para o sinal também, ó. Agora, ó, menos b vezes o a, pessoal, de novo, ó, o b está negativo, o a está positivo. Menos com mais dá menos. E aí b vezes o a, né? Ou é b vezes o a ou é a vezes o b. Como é multiplicação, a ordem dos fatores não importa. Eu vou deixar a vezes o b para a gente conseguir ver mais facilmente que é a mesma coisa, tá? Então ficou isso, ó. Menos b então vezes o a, a mesma coisa que a vezes, menos a vezes o b. Agora aqui, pessoal, vamos agora fazer o b vezes o menos b, né? O menos b vezes o menos b. Menos com menos dá mais, o que fica positivo, mais. B vezes o b, b ao quadrado. Para finalizar agora então, ó, fica a ao quadrado. Menos AB, menos AB, menos 2AB. Então, menos 2AB. Mais b ao quadrado. Fica bem parecido, na verdade, com o anterior, né? Então, tá aqui ó, a nossa forma, então, descompactada, tá bem? Essa aqui, então, é a nossa forma descompactada. E aí, ó, só te lembrar, então, né, que aqui é a forma compactada, ó. É só nós lembrar, então, quando a gente tem, ó, um certo termo aqui, né, a menos um b elevado ao quadrado, é a mesma coisa que o primeiro ao quadrado, tá? O primeiro ao quadrado menos, para que o menos fica aqui, ó, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, tá? Primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, tá bem? Então a diferença, pessoal, do anterior é que no anterior a gente tinha o mais, né? E aqui ficava mais. Nesse a gente tem o menos e aqui fica menos, tá bem? Mas o restante aqui é tudo igual, beleza? E esse aqui, então, pessoal, foi o nosso aqui segundo produto notável. Vamos agora para o nosso terceiro produto notável. E vamos ver aqui agora, pessoal, nosso terceiro produto notável, que é o produto da soma pela diferença de dois termos. Bom, o que seria isso? Seria o seguinte, seria aqui um termo, que eu vou chamar de A, tá? Mais um outro termo B, que multiplica o mesmo termo A, agora menos o termo B, tá? Por isso que a gente fala, então, o produto, né? O produto quer dizer vezes, a soma, então, a soma, e a diferença, que é menos, de dois termos, tá bem? Então esse aqui é o nosso produto notável, o nosso terceiro produto notável. E esse aqui, pessoal, ele é um pouquinho diferente dos outros, tá? Porque aqui ele está na sua forma expandida, tá? Então aqui ele está na sua forma descompactada, que as pastinhas aqui são descompactadas. E aí a gente consegue, então, utilizar aqui o processo matemático, né? Para a gente, então, compactar isso aqui e ter a forma, então, compactada no final, tá? Para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte, ó. Como a gente tem aqui uma multiplicação, a gente pode fazer, então, a distributiva, né? Fazer aqui o A vezes o A e fazer o A vezes o menos B, tá? Então, A vezes o A é A ao quadrado. A vezes menos o B, ó, o A está positivo, o B está negativo, mais com menos fica menos. Então, A vezes o B é A vezes o B. Agora aqui a gente vai fazer o B vezes o A e fazer o B vezes o menos B, tá? Então, ó, o B vezes o A está positivo, o B está positivo, né? Fica mais. Positivo com positivo fica positivo. B vezes o A é B vezes o A, né? Ou A vezes o B, como nós já vimos. Então, A vezes o B. Agora aqui, ó, o B está positivo e esse B está negativo. Mais com menos fica menos. B vezes B, B ao quadrado. Para finalizar, fica então aqui A ao quadrado. Agora, pessoal, menos AB mais AB, cancela, né? Dá zero isso aqui, ó. E aqui fica menos B ao quadrado. Então, menos B ao quadrado. Tá bem? Então, olha só. A mais B que multiplica A menos o B é a mesma coisa, então, que A ao quadrado
menos b ao quadrado, tá? Então, o primeiro ao quadrado aqui, menos o segundo ao quadrado, tá bem? Aqui ficou meio rabiscado, pessoal, vou fazer aqui do lado para vocês entenderem melhor. Então, ó, A mais B, que multiplica A menos o B, é a mesma coisa, então, pessoal, que A ao quadrado, tá? Então, o primeiro aqui ao quadrado, menos o B, que é o segundo aqui, ao quadrado também, tá bem? Então, esse aqui, pessoal, é a nossa forma, então, descompactada, na forma expandida, né? E aqui é a forma, então, compactada aqui do arquivo compactado, tá? E esse aqui, então, pessoal, foi o nosso terceiro produto notável. Vamos ver aqui agora o quarto. E vamos ver aqui agora, pessoal, o nosso quarto produto notável, então, que é o cubo da soma de dois termos. Esse produto notável é o seguinte, ó, é um termo aqui A mais um termo B, só que agora, então, elevado ao cubo, tá? Por isso, então, que é o cubo da soma mais, né, entre dois termos, tá bem? Então, essa aqui é a nossa forma compactada. E a gente, então, tem que descompactar ela aqui, né? Ver qual é a forma, então, expandida, então, desse produto notável. E para fazer isso, vamos fazer o seguinte, ó. A mais B elevado ao cubo é a mesma coisa, pessoal, que A mais B, que multiplica A mais B elevado ao quadrado, tá? Então, A mais B que multiplica A mais B elevado ao quadrado é a mesma coisa que A mais B elevado ao cubo. Agora aqui, ó, esta parte aqui, se a gente olhar bem, a gente já viu ela. Ela aqui é o primeiro produto notável que a gente viu, que é a soma, né? Na verdade, o quadrado da soma de dois termos. E lembra como que era a forma expandida, pessoal? A forma, então, descompactada dela? Era o seguinte, ó, a primeira parte que eu vou repetir, que é A mais B, né? Então aqui fica A mais B. Que multiplica aqui, então, ó. Essa parte aqui, a gente viu como expandir ela, né? É o primeiro ao quadrado, ou seja, o A ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, então duas vezes o A vezes o B. Isso aqui mais o segundo termo ao quadrado, ou seja, o B elevado ao quadrado. Então, mais o B elevado ao quadrado. Ok? Agora que a gente tem essa multiplicação, a gente pode utilizar, então, a distributiva. Fazer o A que multiplica o A ao quadrado, o A que multiplica o 2AB, e fazer o A, pessoal, que multiplica o B ao quadrado, tá? Então, A que multiplica A ao quadrado fica A ao cubo. Tá? Então, A vezes A ao quadrado fica A ao cubo. Mais agora, o A que multiplica 2AB, pessoal. O A, né, é igual a esse A, então A vezes o A fica A ao quadrado. Então, fica o seguinte, ó, 2, aí A vezes esse A fica A ao quadrado, e o B que está aqui do lado continua aqui do lado, né, multiplicando aqui. Né, fica 2 ao quadrado B. Agora mais o A que multiplica o B ao quadrado, né? Então, A vezes B ao quadrado é A B ao quadrado. Isso aqui mais. Agora vamos multiplicar o B. Ó. O B também multiplica o A ao quadrado. O B também multiplica o 2AB. E o B também multiplica o B ao quadrado, tá? Então, B que multiplica A ao quadrado fica A ao quadrado B, tá? Multiplica B. O B que multiplica 2AB vai ficar o seguinte, vai ficar mais, né? O B é igual a esse B aqui, né? Então, B vezes o B fica B ao quadrado. Então, aqui fica 2A B ao quadrado. E o B que multiplica o B ao quadrado, né? B que multiplica B ao quadrado fica B ao cubo. Então, mais B ao cubo. Está quase terminando, né? Para finalizar aqui, então, ó, o A ao cubo aqui, ó. Vamos repetir ele aqui, né? Então, A ao cubo. Agora aqui a gente tem, ó, 2A ao quadrado B. E aqui a gente tem A ao quadrado B, né? 1A ao quadrado B. 2A ao quadrado B mais 1A ao quadrado B fica 3A ao quadrado B. Né? Então, a gente fez aqui, ó, essa soma desse termo por este aqui, tá? E que falta de somar agora, pessoal? Falta de somar aqui, ó. Aqui a gente tem AB ao quadrado e aqui a gente tem 2AB ao quadrado, ó. Então, 1AB ao quadrado mais 2AB ao quadrado fica 3AB ao quadrado. Ok? Então, a gente soma agora este e somamos este. O que sobrou, pessoal? Sobrou o B ao cubo, não é? Então, aqui fica mais B ao cubo. Pronto, tá tudo aqui então e está finalizado. Ó. Então, essa aqui então é a forma compacta desse produto notável. E essa aqui é a forma expandida do produto notável.
Tá bem? Então, sempre que tiver assim, ó, pessoal, um termo mais outro termo elevado ao cubo, isso é a mesma coisa que o primeiro termo, então o A aqui, o primeiro termo elevado ao cubo, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo termo elevado ao cubo, tá bem? Então, de novo, ó, a forma então expandida, né, do produto aqui notável, A mais B elevado ao cubo, é o primeiro termo elevado ao cubo, mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo termo elevado ao cubo. Tá bem, então? Vamos agora, pessoal, ver aqui o último produto notável dessa nossa aula, tá? O quinto produto notável. E vamos ver aqui agora, pessoal, o nosso quinto produto notável, então, que é o cubo da diferença de dois termos. Então, esse aqui é o seguinte, ó, é um termo menos um outro termo elevado ao cubo, tá? Então, por isso a gente fala, então, o cubo da diferença, a diferença, então, lembrando, quer dizer menos, né? Entre dois termos. Então, dois termos, um menos o outro, elevado ao cubo. Então, essa aqui é a nossa forma compactada. Pastinha aqui, então, compactada. E a gente tem, então, que expandir isso aqui, né? Descompactar esse produto notável. Para fazer isso, bem parecido com o anterior, né? Isso aqui é a mesma coisa, então, que o seguinte. A menos o B, que multiplica A menos o B elevado ao quadrado, né? Essa segunda parte aqui, ó, é o nosso segundo produto notável, né? Que é, então, o quadrado da diferença de dois termos. E isso aqui a gente expande, né? É só lembrar como é que a gente expande ele. Essa parte de cá eu vou repetir, que é A menos o B, que multiplica, então. Essa parte expandida é assim. Primeiro elevado ao quadrado. Aí o sinal de menos. Duas vezes o primeiro vezes o segundo. A vezes o B. Aí mais o segundo ao quadrado. Né? Já viu isso aqui, então, no nosso segundo produto notável. Agora aqui a gente consegue multiplicar, pessoal, fazendo aqui, então, a distributiva. Ó. Então, o A multiplica o A ao quadrado, o A multiplica o 2AB e o A multiplica o B ao quadrado, né? Então, A que multiplica A ao quadrado fica A ao cubo. A que multiplica 2AB, né? Menos 2AB na verdade, né? Então, A está positivo, aqui está negativo, mais com menos fica menos. Aí, A que multiplica 2AB, esse A aqui multiplica com esse A, então A vezes A fica A ao quadrado, então aqui fica 2A ao quadrado B. E o A que multiplica o B ao quadrado, que fica AB ao quadrado, né? O A está positivo, o B está positivo, então fica mais. Mais AB ao quadrado. Agora multiplicamos o B. O B multiplica o A ao quadrado, o B multiplica o menos 2AB, e o menos B multiplica o B ao quadrado, tá? Então aqui, ó, B, na verdade, menos B que multiplica o A ao quadrado. O A ao quadrado está positivo, esse está negativo, mais com menos fica menos. E aí B vezes A ao quadrado fica B ao quadrado, né? Ou A ao quadrado vezes o B. Você mantém aqui a ordemzinha, tá? Mas com a multiplicação, pessoal, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então a gente fez aqui o menos B vezes o A ao quadrado, agora a gente vai fazer ó, o menos B que multiplica o menos 2AB. Então aqui está menos e aqui está menos. Menos com menos fica mais. Então aqui fica mais. E aí, ó, B que multiplica 2AB, esse B multiplica com B, né? Fica B ao quadrado. Então aqui fica 2AB ao quadrado. E agora é só fazer então o menos B que multiplica B ao quadrado. Ó. Mais com menos fica menos. E aí B que multiplica B ao quadrado fica B ao cubo. Quase terminado então, pessoal. Para finalizar aqui então, ó, o A ao cubo aqui a gente repete. Ó. Repete aqui, A ao cubo. Aí aqui, ó, menos 2A ao quadrado vezes B. E aqui a gente tem A ao quadrado vezes B. Ó. Então aqui, menos 2A ao quadrado vezes B, menos 1 ao quadrado vezes B, isso aqui fica menos 3A ao quadrado vezes B, tá? Então a gente somou esse aqui, esse termo, com este termo. Agora a gente tem aqui mais AB ao quadrado, e aqui a gente tem mais 2AB ao quadrado, né? Então 2AB ao quadrado, pessoal, mais 1AB ao quadrado fica mais 3AB ao quadrado. Na verdade, é ao quadrado, né? Eu coloquei o cubo aqui, mas é ao quadrado, tá? Então, a gente somou agora este termo com este termo.
sobrou aqui o menos b ao cubo. Então aqui fica menos b ao cubo. E está aqui então, pessoal, a forma então aqui descompactada desse produto notável, tá? Então essa aqui é a pastinha então descompactada aqui, tá? Então, pessoal, a menos b elevado ao cubo, então, na sua forma descompactada, né, é a mesma coisa então que o primeiro termo elevado ao cubo menos 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos o segundo elevado ao cubo, tá? A diferença anterior, pessoal, é que no anterior tudo era positivo, né? Quando aqui fica menos, ó, quando isso aqui é menos, a forma descompactada dele vai ficar assim, ó. Este termo aqui fica negativo, né? E o último termo fica negativo, tá? Tem que lembrar disso aqui. Beleza então, pessoal? E lembre agora da sua inscrição, pessoal, porque como eu disse, esse canal aqui sempre vai trazer conteúdo de qualidade. Eu não vou descansar até que você aprenda matemática. Então é isso, nós nos vemos no próximo vídeo. Fui!